Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 18 de janeiro e a designação do Vem Segue para nós estudarmos essa semana é a sessão de Doutrina e Convênio, a sessão 3, 4 e 5. Se nós tivéssemos somente como designação nessa semana a sessão 4 de Doutrina e Convênio, ainda assim daria para estudar a semana toda ou até mesmo o mês inteiro e eu não repetiria nenhum assunto com vocês, né? Porque a sessão 4 de Doutrina e Convênio ela é incrível. Eu recomendo vocês assistirem outros canais aí do Vem Segue que fazem um resumo da designação da semana para que nós possamos aprender mais. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a sessão 4 de Doutrina e Convênio, o versículo 3, tá bom? Essa sessão 4 aqui foi uma revelação dada ao pai de Joseph Smith Sr. Bom, Joseph Smith Sr. ele procurou seu filho e queria saber qual era a vontade de Deus a respeito dele, o que Deus desejava dele. E aí então o filho ele recebe essa revelação e passa para o seu pai ali. E logo no começo nós já podemos aprender muita coisa, porque é um homem mais velho perguntando para o filho, né, o que o Senhor deseja dele. Olha a fé do pai de Joseph Smith, ele sempre apoiou o filho, né, na visão que o filho dele teve nessa obra, e ele queria ajudar e perguntou ali a Joseph Smith, o seu filho, o que ele deveria fazer, né, o que o Senhor desejava dele. E então vem essa sessão de 4 aqui de Doutrina e Convênio. No cabeçalho dessa sessão é mencionado que os ministros no Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho, são salvos por meio dessa ministração. Ou seja, nós vamos para a missão para pregar o Evangelho para salvar as outras pessoas. E quem acaba sendo salvo somos nós mesmos, né? É uma sessão incrível. Bom, eu vou compartilhar hoje com vocês aqui o versículo 3, tá bom? Aqui diz o seguinte: portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Então aqui não é mencionado que para trabalhar na obra do Senhor a pessoa tem que ter faculdade, tem que ter teologia, não é mencionado nada disso. Falou que para a pessoa ser chamada ao trabalho ela tem que ter o desejo de servir. Eu gostaria de compartilhar um pouco como que foi a minha decisão de ir para a missão, fazer um resumo bem breve aqui. Eu me batizei aos 17 anos de idade e eu só fui para a missão aos 22 anos de idade. Bom, eu não tinha o desejo de ir para a missão, inclusive quando foi para mim me batizar, eu falei para os missionários, eu não tenho que ir para a missão não, né? E aí eles falaram, não, ninguém é obrigado a ir para a missão, né? Você não vai ser obrigado a ir para a missão. De fato, ninguém nunca me obrigou a ir para a missão. Mas é um mandamento do Senhor, e se nós queremos guardar o mandamento de Deus, devemos ir para a missão sim. Eu e minha mãe não concordávamos muito e nem entendíamos, né, o que se passava na cabeça de um jovem ali de 19 anos, né, de 18, 19 anos, ir para a missão. Porque ele vai para o campo missionário ali, pregar o evangelho para as outras pessoas, não está ganhando dinheiro para isso, pelo contrário, eles financiam a própria missão, né? Eles custiam a própria missão para estar ali, e isso não entrava na minha cabeça. Falava, isso aí é coisa de doido, eu não compreendia não. Mas ao passar do tempo, né, nesse período, né, dos 17 anos aos 22 anos, algo mudou em mim. Eu comecei a ter o desejo de ir para a missão. Eu lembro que algo que me ajudou a ter esse desejo foi algumas mensagens que os missionários me convidaram para ir. Ele falou, vem, vamos comigo ali compartilhar uma palestra ali com a gente. E eu ia e eu gostava demais. Eu comecei a sentir o Espírito muito forte enquanto eles estavam ensinando. Depois eles pediam para mim compartilhar também algumas coisas ali, o meu testemunho, e eu me sentia muito bem. Eu falei, nossa, é muito bom isso, né? Outra coisa que me incentivou a ir para a missão também foi quando eu estava com meus amigos na igreja ali, né, eles contando histórias e experiências de quando eles estavam na missão, né, e eu ficava imaginando aquilo. Falei, nossa, que experiência boa, eu sentia muito bem durante isso. E aí eu comecei a ter o desejo, né, de ir para a missão. Então eu peguei e fui falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô com desejo de ir para a missão. Até aquele dado momento ali, eu sempre me escondia embaixo da saia da minha mãe. Se alguém questionasse ali, por que você não vai para a missão? Você tem idade de missão já. Eu falava, não, minha mãe não deixa, né? Eu sempre falava isso.
E eu fui lá e falei com a minha mãe foi completamente contra, né? E aí eu pedi a ajuda dos missionários. Eles foram até a casa da minha mãe lá e foi conversar sobre isso. Minha mãe ficou muito brava, né? Ela escorraçou os missionários lá, falou um monte. No outro dia os missionários voltaram com livros da igreja, falando que a igreja incentivava ao estudo também, secular, né? Faculdade, escola, que não estava tirando o filho dela da escola, nada disso, né? Mas não teve conversa não, né? Nesse momento. Minha mãe foi completamente contra e eu não iria, né? Se minha mãe não me apoiasse, eu não iria para a missão, não. Eu lembro que tinha um rapaz também na igreja, na qual a mãe dele falou que ele não iria para a missão também, porque ele era uma família mais com dinheiro, o menino ia fazer faculdade, então ela falou como se ir para a missão, né, fosse algo de alguém desocupado, né, não tem o que fazer, vai para a missão, e não é nada disso a missão. Na verdade, a minha decisão foi difícil também por conta disso, porque minha mãe, ela era, o esposo dela já havia falecido, né, ele faleceu muito cedo, com 40 anos, ele morreu. Eu tô com 41 e me acho jovem ainda. Então, ele morreu muito cedo e minha mãe teve que criar as crianças tudo sozinha. Eram muitos filhos ali. E o que acontece? Eu comecei a trabalhar, a estudar, então eu era uma renda no lar. Se eu saísse para a missão, era uma renda a menos para ajudar ali dentro da família. Então foi uma decisão difícil para mim. Mas eu adquiri ali o desejo e aí então eu busquei ao Senhor. Falei, Senhor, eu quero fazer a missão, só que minha mãe, ela não entende. Ajuda ela a entender, né? Eu lembro que eu fiz essa oração e na manhã seguinte, né, ela acordou, foi lá e me acordou e disse assim, olha, você vai para a missão. Eu fiquei surpreso com a reação dela e foi tão rápido, né? E eu peguei e não questionei, né? Eu falei, vai que ela muda de ideia aí. Aí eu peguei e não perguntei o que houve, né? Mas ela tomou uma decisão tão séria na vida dela que eu iria para a missão. O que ela fez? Ela pegou uma mala e pegou as minhas roupas de ir na igreja e juntou tudo, né? Ela pegou as melhores calças que eu tinha, guardou na mala, pegou todas as camisas brancas que eu tinha e guardou na mala e falou, essa roupa aqui você não vai mexer, é de você ir para a missão. E aí eu tinha que ir para a igreja de camisa amarela, camisa azul ali, e ela apoiou de uma maneira que me ajudou muito a ir para a missão. E aí então, já que eu vi que ela não iria voltar atrás, que ela estava até com mais certeza do que eu, aí eu perguntei para ela, mãe, o que aconteceu que você mudou de ideia? Ela falou, olha meu filho, eu orei ao Senhor perguntando se era certo você ir para a missão. E eu tive um sonho na mesma noite. Eu sonhei que aqui em casa, aqui na sala, estavam os missionários. Só que os missionários, eles não estavam com calça preta como eles andam aqui. Eles estavam todos de branco, gravata branca, tudo branco. E eu vi também alguns irmãos da igreja que estavam aqui, como se fosse uma festa, né? E eu lembro do nome que a minha mãe mencionou das pessoas que ela viu. Eram todas pessoas que tinham recomendação para o templo, né? A Silene, o Jacoboski, né? Então eram pessoas que estavam no templo, né? O Sebastião, ela viu todas essas pessoas lá em casa. E quando ela acordou desse sonho, ela acordou com um sentimento muito forte de que o filho dela não ia fazer nada errado, que ela estava entregando o seu filho ao Senhor e que o Senhor cuidaria dela. Então ela permitiu e apoiou daquele momento ali em diante. Então foi uma bênção muito grande na minha vida, o apoio da minha mãe para mim ir para a missão. A missão para mim, ela foi um divisor de águas, tá bom? Ela mudou a minha vida completamente. Para você ver, dos 17 anos aos 22 anos até eu ir para a missão, eu nunca tive um chamado dentro da igreja. Eu não tive uma responsabilidade, né? Nem culpo os meus líderes, né? Eu era meio apagadinho, eu era meio apagado na igreja, né? Teve uma época que eu fiquei inativo aí, uns 8 meses, um ano, depois eu retornei para a igreja.
E tudo isso aconteceu, mas com o apoio da minha mãe eu pude ir para a missão, né? Tudo isso foi postergando, por isso que eu fui para a missão somente com uns 22 anos ali, quando realmente eu tive o desejo de ir para a missão. E minha mãe fez tudo isso e a missão foi um divisor de águas para mim. O meu primeiro chamado na igreja, eu digo que foi o chamado missionário. Eu nunca tinha tido um chamado. Eu discursei na igreja, se eu não me engano, se eu não estou enganado, foi 2 vezes apenas. E uma das vezes foi para despedida para mim ir para a missão. Então a missão ela mudou a minha vida completamente. Quem me conheceu antes de ir para a missão e me conhece agora, poderia falar, não é o mesmo rapaz, é uma outra pessoa. Hoje em dia eu tenho toda a disposição aí para servir ao Senhor. Algo que me chamou muita atenção na missão é que quando eu estava servindo ali como missionário, eu sentia a presença do Senhor muito forte. Eu falei, nunca mais eu vou sentir a presença de Deus tão forte na minha vida como eu estou na missão. Eu não tinha problema. O meu problema na missão era porque aquela pessoa que eu estava ensinando, ela não conseguia largar ali o cigarro, por exemplo, né, o vício, para entrar para a igreja e ser batizado. Problema próprio meu eu não tinha, o meu problema era o problema das outras pessoas. Outro fator que eu vejo ali também é que eu tinha 100% do meu tempo para dedicar ao Senhor, para ler as escrituras, estudar, compartilhar o evangelho. E aí eu pensei, quando eu voltar para casa eu não vou ter isso, né? Eu vou ter que trabalhar, vou ter que estudar, tem conta para pagar. E aí eu falei, eu nunca mais vou ter uma vida dessa. Então eu me senti muito próximo do Senhor na missão. Não entendam mal uma coisa é você ter o Espírito Santo. Após o batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai sempre estar conosco. Bom, nós sempre vamos nos sentir bem. Tanto que a ausência, né, eu sempre achava que faltava algo antes de eu ser batizado na Igreja de Jesus Cristo. Eu não reconhecia que era a ausência do Espírito Santo ou a ausência de Deus na minha vida. Mas a partir do momento que eu me batizei na igreja, eu não senti mais essa ausência. Mas na missão, quando você se põe na linha de frente para fazer o trabalho do Senhor, você tem um pico a mais, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo se eleva muito mais. Presta atenção quando você vai discursar na aula ou quando você está envolvido num trabalho, num projeto de serviço para ajudar uma família. Presta atenção como você vai se sentir. O Espírito Santo ele toca muito mais forte nessa hora. Não que você não esteja com o Espírito Santo sempre. Então, por conta disso na missão, em uma das entrevistas ali com o meu presidente de missão, o nome dele era Aledir Barbour, né? Ele foi presidente do templo aqui 3 anos. E em uma dessas entrevistas eu falei, presidente, eu não quero ir para casa. Deixa eu ficar um pouco mais na missão. E ele permitiu. Ele falou que eu poderia ficar mais uma transferência. Então, além dos 2 anos de missão, eu fiquei 45 dias a mais ali no campo missionário, compartilhando. Foi uma alegria muito grande para mim. Eu pensei que quando eu voltasse para casa eu não iria ter mais essa intensidade e se sentir tão próximo do Senhor como eu me sentia ali na missão. Só que eu tenho que confessar para vocês, eu estava enganado. Apesar de hoje eu não ter 100% do meu tempo para o Senhor, eu tenho que trabalhar, tenho conta de água para pagar, tenho que trazer o sustento para minha família, né? Tenho todas essas coisas para fazer, mas ainda assim, o pouco que eu faço, o tempo que eu tenho, e eu faço uma entrevista com alguém, me envolvo num projeto de serviço, o Espírito Santo ele se eleva tanto nesse momento que realmente eu estava enganado. Eu pensei que eu nunca mais ia me sentir como eu me senti ali na missão, mas eu estava enganado. Irmãos, é possível, a gente se envolver na obra missionária, se envolver no trabalho do Senhor, a gente vai sentir um pico, né? O Espírito Santo é o extremo na nossa vida, uma alegria muito extrema. E foi isso que eu senti na missão e por isso que eu não queria voltar. Mas eu estava enganado, nós podemos sentir isso hoje. Bom, eu vou terminar a mensagem de hoje, amanhã eu posso compartilhar um pouquinho mais sobre essa sessão 4 aqui, algumas experiências também da missão. Mas eu vou terminar a mensagem de hoje, porque assim como eu sei Doutrina e Convênio, sessão 4, de cor, de tanto praticar na missão,
Também eu aprendi uma citação na missão, eu não lembro quem foi que escreveu essa citação. Se vocês souberem aí, me avisa aqui para mim copiar, que eu não sei quem escreveu. Mas tinha um lema que todos os dias eu falava com o meu companheiro. E eu lembro desse lema até hoje, tá bom? Era o tema da nossa missão ali, né? E esse tema dizia assim: não há campo nenhum onde exista a maior necessidade de singularidade de propósito do que na obra missionária. Temos uma tarefa, e uma só, de testificar sobre Jesus Cristo e a restauração de sua igreja e reino. E fazer isso com tal eficácia a fim de conseguirmos a conversão daqueles que ouvirão e aprenderão. Não devemos ter nenhum outro interesse enquanto estivermos no campo missionário. Não somos chamados para despender tempo em ganhar o nosso sustento. O sacrifício de nossos pais e de outros os fazem desnecessário. Nosso tempo total e todos os nossos esforços criativos devem ser dirigidos à obra de nosso Pai. Eu termino essa mensagem fazendo um convite para vocês participar na obra missionária. Como nós podemos participar? Na papeleta de doação da igreja tem um fundo escrito obra missionária geral, e tem a obra missionária da ala. Se não tem ninguém na sua ala fazendo missão, doe pelo menos ali na obra missionária geral, que você vai estar ajudando na obra do Senhor, ajudando a manter um missionário no campo. Tá bom? Eu sou muito grato por esse evangelho. A missão mudou a minha vida, foi um divisor de águas para mim. Eu sou uma nova pessoa por causa desse trabalho. Várias coisas aconteceram na minha missão, várias experiências que foi me mudando e me tornei uma pessoa melhor. Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.